Seu Lobo Não Vem apresenta Clássicos para crianças. O que tem dentro? Bombolera, O que tem fora? Moda de Viola, O que tem na rua? Minha Amiga Lua, O que tem no quarto? Seu Retrato, O que tem na janela? Flor Amarela, O que tem no telhado? Gato Malhado, E o que faz agora? Conta uma História, Era uma vez um livro chamado Viagens de Gulliver, de um escritor chamado Jonathan Swift, de 1726, muito antigo. Essa história era uma crítica para a sociedade atual e se passa em 4 lugares diferentes. Gulliver viaja por 4 ilhas. Vamos começar do início. Ele era um médico e adorava navegar. Estava sempre pelos mares, navegando. Era o sonho dele. Só que toda navegação que ele ia, acontecia alguma coisa. Na primeira navegação dele, que ele estava viajando, muito feliz, aconteceu uma tempestade. O barco dele afundou e ele foi jogado numa ilha desconhecida. Ele acordou no dia seguinte, muito cansado, depois de ter dormido a noite toda, acordou todo amarrado. Quando ele olhou para o lado, ele viu que existiam criaturas minúsculas próximo dele. As pessoas mediam 15 centímetros só. Era um exército de pessoinhas desse tamanho. E ele não entendia nada, ele só ouvia uma palavra: Lilliput, Lilliput. Ele achava que a cidade se chamava Lilliput. E ele viu lá o rei, o imperador, que devia ser a pessoa que mais mandava na cidade, ordenando que desamarrassem ele e transportassem ele para um outro lugar. Arrumaram uma casa enorme para ele morar. E o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que o Gulliver não oferecia perigo e ele foi vivendo naquela cidade. Foi vivendo, foi se comunicando, aprendendo a língua deles. Acabou que eles ficaram muito amigos, os Lilliputianos e Gulliver. Tão amigos a ponto do rei pedir ajuda para ele na hora de briga com outro reino. Porque na verdade eles eram muito briguentos. Lilliput com Blefusco, que era outra cidade. Eles brigavam tanto, eles discutiam tanto, que chegou uma hora que Blefusco mandou 5 navios invadirem Lilliput. E aí o rei chamou: Gulliver, precisamos muito da sua ajuda. O que você pode fazer por nós? Gulliver entrou no mar, agarrou os 50 navios que estavam lá, puxou todos de volta para Blefusco. Uma cordinha. Foi, todos amarrados, 50 navios por uma cordinha, e mandou de volta lá para Blefusco, que era a cidade deles. Só que já tinha algumas pessoas que começaram a achar alguns problemas em Gulliver. E aí começaram a achar que ele não era tão bom assim. Porque o rei pediu para ele, além de salvar a cidade, queria que escravizasse as pessoas de Blefusco. Só que Gulliver se negou a fazer isso. E teve outro ocorrido também. Teve um belo dia que teve um incêndio no palácio. E a princesa começou a gritar: socorro, fogo, fogo, fogo. E sabe o que o Gulliver fez? Ao invés de apagar o incêndio com água... Com uma água. Digamos, aqui tava pegando fogo. E ele tava aqui. E aí ele fez o quê? Xixi. Ele fez xixi no palácio. Isso causou uma revolta muito grande nas pessoas. Mas aí Gulliver descobriu que estavam tramando contra ele. E ele teve que fugir. Fugiu, foi lá para Blefusco, onde ele tinha ficado amigo lá também daquele rei. E aí ele contou toda a história dele e pediu um barco para ele fugir. Gulliver fugiu novamente, foi navegar. E quando estava navegando, voltou para casa. Só que chegou em casa e não aguentou não. Ele quis sair novamente. Vamos para a nossa segunda cidade agora. Um nome muito estranho. Brobdingnag. Que? É isso mesmo. E aí, quando ele chegou de novo nessa cidade, depois de ter passado por outra situação difícil também, uma tempestade, ele foi abandonado numa ilha por outros marujos que estavam junto com ele. Ele chegou lá e a história se inverteu. Ele achou tudo muito grande, tudo enorme. E quando ele olha para cima, ele descobre que as pessoas são imensas. Agora ele lembrou aquela história do pequeno polegar. Ele era minúsculo e as pessoas muito grandes. Ele conhece um fazendeiro, conhece toda a família do fazendeiro, a esposa, os filhos, e ele passa por situações inusitadas. O menino sacode ele pela perna, o bebezinho coloca ele na boca, como se fosse uma chupetinha. E Gulliver, já desesperado, sofria muitos perigos. Ele morria de medo do jardim, porque tinha sapos, tinham pintinhos imensos, tinham águias, tinham passarinhos. Tudo para ele era muito grande e tudo causava uma grande ameaça. Macacos, tudo para ele era horroroso. Só que ele conheceu uma menina muito querida que ele chamou de Babazinha. A Babazinha era a filha do fazendeiro que
passou a ser protetora do Gulliver. Só que o fazendeiro, muito espertamente, começou a explorar o Gulliver. Em toda a cidade que ele ia, ele fazia o Gulliver se apresentar. E o Gulliver já estava pele e osso, não aguentava mais sofrer tanto. Até que resolveram vender ele para uma rainha. E aí o fazendeiro falou, ele vai morrer mesmo? Que fique. Mas a babazinha ficou junto com ele e continuou cuidando dele, arrumou uma casinha muito linda para ele morar. Só que o anão da rainha era cruel. Por ser baixinho também, o anão fazia diversas maldades com ele. Até que um belo dia a babazinha ficou doente e resolveram levar Gulliver para outra cidade, para conhecer uma outra cidade. Quando ele estava dentro de uma caixinha, veio uma águia enorme. Levou Gulliver para o alto mar e mais uma vez ele caiu no alto mar e algum navio socorreu ele e levou ele de volta para casa. Foi para a família, foi para os filhos, só que ele não aguentou. Terceira viagem de Gulliver. Novamente ele volta para o alto mar e novamente acontece outro problema. Ele indo lá para as Índias Orientais, ele encontra piratas. Os piratas atacam o navio dele e ele vai parar numa cidade chamada Lapúcia. E essa cidade, ele só pensava em 3 coisas lá. Eles só gostavam de matemática, música e astronomia. As pessoas de lá, os homens de lá, tinham um olho olhando para o céu e outro olho olhando para dentro. E quando alguém queria chamar a atenção deles, usavam um balão para bater na cabeça, um balão cheio de pedra, para a pessoa voltar ao normal e se comunicar com as pessoas. O Gulliver não gostou muito daquela cidade, não. Era tudo tão estranho, eles eram tão obcecados por isso que existia um formato geométrico em tudo. Na comida, quando eles iam comer, existia um formato de um violino, existia um formato de um triângulo, de um círculo. O Gulliver estava achando aquilo tudo muito esquisito. As mulheres não eram tão esquisitas assim quanto os homens. E essa cidade, o mais interessante, é que ela vivia nas alturas. Era uma cidade no ar. E o Gulliver foi içado para viver aqui em cima. E quando ele ia lá para baixo, olhar a cidade lá de baixo, que se chamava Balnibardi, eles eram muito oprimidos lá embaixo. Lá embaixo tudo era muito ruim e abandonados e viviam na miséria. Gulliver cansou também dessa cidade, dessa ilha, resolveu mais uma vez viajar e acabou voltando para casa. Já estava com muita saudade da esposa, dos filhos, até que resolveu fazer a sua última viagem, onde ele encontra a comunidade perfeita. Agora o nome é muito estranho. Quando ele chega nessa cidade, ele vê umas criaturas estranhíssimas, esquisitas, que o atacam. Essa criatura foi em cima dele, atacou ele, e quando ele estava quase morrendo, apareceram os cavalos. Esses cavalos eram chamados de ruimins, e os seres estranhos eram chamados de Yahoo. E Gulliver fica encantado com essa comunidade, é um lugar perfeito, os cavalos são muito coerentes, são muito sábios, são muito educados. Ele queria viver lá para sempre, só que tinha um grande problema, os Yahoos eram horrorosos, eram criaturas do mal, comiam tudo cru, se atacavam, brigavam. E o Gulliver, por ser muito parecido a um Yahoo, chegou um belo dia que resolveram mandar ele embora da cidade, porque ele não estava, ele podia causar uma revolução. E Gulliver, muito triste, muito revoltado, porque ali era o lugar onde ele queria viver para sempre, resolve partir. E quando ele parte, ele encontra novamente um navio que o resgata e o leva de volta para sua casa, só que ele não consegue conviver mais com o ser humano. Ele estranha tudo, ele acha que os seres humanos são bárbaros. E demora muito tempo para voltar a ficar com a mulher e com os filhos novamente. Ele nunca se esquece daquela última ilha que ele viveu. E ele passou 16 anos viajando. E ele agora definitivamente descobriu que o bom mesmo seria viver naquela última ilha que ele conheceu, os cavalos. Assim termina a nossa história. Entrou por um ouvido E não saiu pelo outro. e quem quiser, Que conte outro. até lá, pessoal!